Olá! Nesse vídeo nós veremos quais são os documentos a serem analisados nas dispensas eletrônicas. Lembrando que as dispensas eletrônicas são a modalidade de dispensa de licitação estabelecidas a partir da vigência da Lei 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos. Nesse procedimento, a dispensa eletrônica é basicamente um edital que a gente publica, um aviso de contratação direta que a gente publica no Portal Nacional de Compras Públicas. Qualquer empresa interessada cadastra sua proposta. Existe uma fase de lances. Depois da fase de lances, existe a fase de aceitação de proposta e também de habilitação do fornecedor. É como se fosse um pregão simplificado, que facilitou bastante e tornou mais profissional até o procedimento de dispensa de licitação. Então vamos lá. Com que base a gente vai analisar esses documentos? Esses documentos eles vão estar elencados, os documentos a serem analisados vão estar elencados no meu termo de referência. Esse termo de referência que a gente está utilizando aqui, essa minuta no caso, né? Ela está no site da Advocacia Geral da União e ela é elaborada justamente com base na Lei 14.133, em seus artigos, nesse caso, 62 a 70, ok? Que é o que trata da habilitação dos fornecedores. Lembrando que, já apesar de haver várias exigências possíveis, a gente tem um acórdão do TCU, na verdade mais de um, mas, por exemplo, 112 de 2007, que diz que as exigências editalícias devem se limitar ao mínimo necessário para a habilitação do fornecedor. Aqui, ó, 112/2007, que diz que as exigências devem se limitar ao mínimo necessário para o cumprimento do objeto licitado, de modo a evitar a restrição do caráter competitivo do certame. Com o passar do tempo, a gente vai falar mais sobre isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, que no nosso aviso de contratação direta, que a gente também retirou do portal da AGU, mas lembrando que esse modelo também é o mesmo modelo que consta aqui nos nossos artefatos digitais, tá? Ok? Artefatos digitais aqui, fica disponível para a gente aqui no Comprasnet. Lembrando que a gente, pelo menos enquanto ente federal, a gente vai ter que já construir os nossos termos de referências e ETPs, todos com base digital, tá? Em atendimento a IN 58 e IN 81 de 2021, de 2022, perdão. Então vamos lá. Primeira coisa, nosso aviso de contratação direta diz que os documentos a serem exigidos constam nos artigos 62 a 70, mas que também, aqui no 7.2, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por eles abrangidos. Então, o que acontece? E na hipótese de necessidade de ver os documentos complementares, indispensáveis à confirmação de apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los de formato digital, sob pena de inabilitação. Aí aqui a gente preencheria o prazo, né? Lembrando que isso aqui é uma minuta, não é um TR em sua versão final, não é um aviso em sua versão final. Então, basicamente, qual é a nossa primeira tarefa? A gente só vai solicitar para o fornecedor, no nosso portal, aquilo que não consta no SICAF. E o SICAF consta, além da situação do fornecedor, né? Que a gente pode verificar aqui, digitando o CNPJ desse fornecedor e clicando aqui em situação do fornecedor, a gente fez um teste aqui com o Banco do Brasil, porque está tudo preenchido direitinho. Aí aqui
primeira coisa, o SICAF. A gente tem aqui, se consta, por exemplo, impedimento de licitar, se tem ocorrências impeditivas indiretas, se consta, a gente não fica impedido de contratar, mas a gente tem que verificar no relatório qual é essa ocorrência impeditiva, ok? No caso do Banco do Brasil, existe toda a questão de ser uma empresa pública e tal, provavelmente constaria mesmo ocorrências impeditivas indiretas. Mas, por exemplo, se tem um sócio dessa empresa que é sócio de outra empresa que está impedida de licitar, a gente tem que verificar se essa empresa, por exemplo, não foi criada logo depois do impedimento de licitar da outra, visando burlar aquele impedimento, coisas desse tipo, tá? Vínculo no serviço público, será que nessa empresa tem alguém diretamente interessado que trabalha no meu órgão? Então, isso também seria impedimento, ok? No mais, a gente tem aqui toda a regularidade fiscal e trabalhista federal, estadual e municipal, dependendo, porque a estadual geralmente compete a produtos e alguns tipos de serviços específicos, e a municipal mais serviços, que é questão de recolhimento de ISS, ok? Qualificação econômico-financeira é questão de balanço, questão de certidão negativa de falência, essas coisas, ok? Então, pode ser que também o fornecedor tenha seu SICAF completo e não seja necessário pedir nenhuma documentação adicional, tá? Porém, há uma situação que é a seguinte: para participar da dispensa eletrônica, tudo que o fornecedor precisa é ter o nível 1 cadastrado, que é o credenciamento, tá? Então, ele pode ter basicamente só os dados dele cadastrados e te enviar completamente as certidões que ele precisa ter, ok? Então é isso. Se você tiver todos os níveis do SICAF cadastrados, beleza. Se não, a gente solicita a mais, tudo bem? Lembrando que esses níveis do SICAF, eles podem ser consultados detalhadamente aqui em níveis de cadastramento, tá? A gente vê o credenciamento, habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, fiscal estadual e municipal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. A qualificação técnica são os certificados de capacidade técnica, os atestados de capacidade técnica, perdão, que ele pode ter cadastrado aqui. Então, às vezes, até qualificação técnica que a gente pede, a gente, às vezes, já tem no SICAF e não vai precisar exigir dele, tudo bem? Então, cuidado com essa situação. Ah, o fornecedor não enviou nenhuma documentação de habilitação, mas às vezes já cadastrou absolutamente tudo no SICAF, tá? Lembrando que existe uma questão delicada em relação a essa questão de capacidade técnica, porque ela, de maneira geral, para serviços muito simples e principalmente para materiais, para entrega de bens, né? Recomenda-se que não exija para entrega de materiais, tá? Principalmente. Porque, basicamente, é postar o material, né? O fornecedor ter aquilo em estoque e te enviar. Então, não é necessário uma qualificação técnica, até porque a gente está tratando aqui de uma dispensa de licitação, que muitas vezes é a porta de entrada dos fornecedores na administração pública, né? Às vezes ele está fazendo ali a primeira compra com você, primeira venda, né, no caso dele, e isso pode atrapalhar a entrada de novos fornecedores que às vezes vão ser muito competentes e também vão prestar ótimos serviços, fazerem ótimas entregas dos objetos que o serviço público solicita, ok? Então, qualificação técnica, vamos deixar para serviços onde, de fato, existe um risco a ser gerenciado, tá? E para materiais, de maneira geral, como é pronta entrega, o pagamento, de maneira geral, a administração pública só realiza após a entrega, então não existe um risco para a administração, tá? A não ser que seja um material, vamos ver que a gente está trabalhando no hospital, material que, de fato, existe uma urgência ali para ser chegado para cumprir um determinado planejamento que vai ter um impacto à sociedade, de fato, caso aquilo tenha algum atraso, mas de resto, vamos deixar sem a exigência de qualificação técnica, tá? Principalmente para material. Para serviço, como existe uma dor de cabeça maior, às vezes existe a modificação de um objeto e a inabilidade da empresa pode causar prejuízo à administração, talvez seja o caso
de ter uma exigência maior de qualificação técnica, mas mesmo assim, nem sempre, tá? Então vamos lá. Caso o fornecedor não tenha tudo cadastrado no SICAF, até porque a gente tem que saber o que é tudo, né? Que o edital está exigindo, nós vamos ao nosso termo de referência. Esse termo de referência que vai enumerar tudo que a gente precisa verificar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa verificar só o SICAF? Não, tem duas consultas a mais aqui que a gente já tem que fazer, além do SICAF, que é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, tá? Que a gente já tem aqui até o endereço para pesquisar. Cadastro Nacional de Empresas Punidas, tá? Que a gente tem que pesquisar aqui também, de maneira geral. E essa é a primeira exigência geral, tá? Agora vamos entrar nas específicas. Habilitação jurídica. Cédula de identidade, caso seja pessoa física. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. No caso, é aquela certidão da junta comercial. No caso de MEI, a gente tem a certidão do CCMEI. Empresas Eireli, sociedade simples, cooperativa, cada um vai ter o seu estatuto, a sua matrícula, a sua inscrição, tá? É apenas uma prova de que aquele CNPJ existe. De maneira geral, a gente não tem problemas com habilitação jurídica, tá? Até porque o próprio cadastramento da empresa no SICAF, que é a condição para ela participar da dispensa eletrônica, já é e já envolve essa questão da habilitação jurídica, tá? A habilitação fiscal, social e trabalhista. Primeira coisa, a gente precisa da prova, tá? Que é aquela certidão, tá? Vou mostrar para vocês aqui que essa certidão ela pode ser obtida pelo setor público também, tá? Se a gente vier aqui em certidão negativa, a gente tem aqui a certidão negativa. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo também, tá? Mas de maneira geral, a gente pode pegar aqui a certidão relativa a créditos federais e dívida ativa com a União, tá? Lembrando que, caso o documento seja acessível a nós, a gente tem essa prerrogativa de buscar o documento, tá? Prova de regularidade com o FGTS, esse também a gente pega no site da Caixa. A gente tem aqui certificado de regularidade do FGTS. A gente também consegue pegar por nós mesmos, tá? Essa declaração de que não emprega menor de 18 anos é uma declaração que o próprio Comprasnet já exibe, tá? Então, vou ver se eu consigo pegar uma aqui. Se a gente vier numa dispensa eletrônica, existem várias declarações que o próprio fornecedor já é obrigado a preencher, tá? Caso ele venha participar da sua dispensa eletrônica, que são o relatório das declarações. Então, ele já declara aqui várias situações, ó. Cadê? Que proíbe trabalho noturno, perigoso e insalubre, que não existe impedimento à habilitação dele. Então, assim, se for localizado algum impedimento à habilitação dele, ele já está sujeito à sanção administrativa, tá? Porque ele está fazendo aqui uma declaração falsa, tá? E isso é sujeito à penalidade. Está lá no nosso aviso de contratação. Que cumpre a reserva de cargos de pessoas de deficiência, que manifesta a ciência todas as informações e cumprimento da obrigação do objeto, que tem as reservas de cargos específicas em normas, que não tem trabalho desumano degradante, que tem toda essa questão, tá? Essa daqui também, só se for cooperativa, ele já declara que trabalha como cooperativo, tá? Então, a gente tem aqui algumas declarações que não são enviadas pelo fornecedor,
pelo licitante, mas ele assina, né, dá um check lá na declaração, afirmando que sim, que cumpre essa declaração. Aqui a gente tem todos os CNPJs que participaram, e aqui a data que eles fizeram essa declaração, entendeu? Então, essas declarações aqui, ainda que o edital exija, elas já estão preenchidas no sistema Comprasnet, ok? Então, vamos voltar aqui ao nosso termo de referência. Prova de inexistência de débitos com a Justiça do Trabalho. Isso aqui basta que a gente pesquise aqui por CNDT, tá? Que vai ser o primeiro link que vai aparecer aqui, certidão negativa de débitos trabalhistas. A gente também pode consultar essa certidão, tá? Essa daqui, essas duas a gente vai ter que pedir para o fornecedor, que é a prova de inscrição no cadastro contribuinte estadual ou municipal, e também de regularidade perante a fazenda estadual, municipal ou distrital, né, se for empresa do Distrito Federal. Cada caso é um caso, tá? Se fosse uma empresa que só faz comércio de material, geralmente ela está inscrita só no cadastro estadual. Quando é um prestador de serviço comum assim, geralmente está inscrito no cadastro municipal. Tudo depende da natureza do serviço, tá? Então não vamos também exigir os dois e às vezes o fornecedor só tem um, porque na verdade ele só precisa de uma delas. Qualificação econômico-financeira. Agora vamos lá, certidão negativa de insolvência civil, ou no caso, certidão negativa de falência, no caso de empresa. Balanço patrimonial dos dois exercícios mais recentes. Lembrando que, e se o cara não tiver o balanço, porque a empresa é muito recente, ele vai mandar o que ele tiver, tá? E aí vocês vão exigir, por exemplo, o balanço de abertura do exercício, caso a empresa já tenha sido criada nesse mesmo exercício, não tenha nenhum, tá? Então a gente só vai exigir os 2 últimos anos se a empresa tiver os 2 últimos anos de existência, tá? Aqui, a gente vai exigir aqui liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente maior que 1, tá? Se não for maior que 1, a gente exige o capital mínimo ou patrimônio mínimo de até 10% do valor estimado da contratação ou da parcela pertinente. Aí fica a critério de quem desenhou o edital, tá? Lembrando que, assim, também para pronta entrega, bens de pronta entrega, onde não existe um risco para a administração, lembrando que a administração sempre paga depois, ou tipicamente paga depois da entrega do objeto, aí não vamos também fazer grandes exigências aqui de patrimônio líquido, essas coisas, né? Porque realmente tem que sempre lembrar, exigir o mínimo necessário para a execução do objeto. Então, vamos ter cuidado para a gente não colocar entraves à participação de fornecedores que, às vezes, vão beneficiar, trazer propostas mais vantajosas para a administração, ok? Agora, a qualificação técnica. Lembrando que, como falei lá no início, qualificação técnica, se for necessário exigir qualificação técnica, tá? Há serviços, por exemplo, de arquitetura, de engenharia, que exigem inscrição no registro da empresa na entidade profissional, entendeu? Então, nesse caso, vai ser exigido declaração de que tomou todo o conhecimento dos locais e comprimentos do objeto. Isso aí tudo bem, né? Para serviço, né? É legal que a visita técnica, por exemplo, não é uma coisa que a gente possa obrigar a empresa a fazer. Não, tem que fazer a visita técnica. Existe até pareceres do TCU dizendo que obrigar a visita técnica facilita um conluio entre fornecedores, né? Até porque é possível ter informação de todos exatamente que vão participar daquela contratação. Mas então a gente pode também exigir essa declaração. Ó. Tem conhecimento de todas as informações, além daquela declaração de que não realizou visita técnica, também é possível, tá? Mas isso isenta a administração do fornecedor dizer que alguma informação foi omitida, tudo bem? Aqui a gente tem a questão da capacidade técnica, né, da testagem de capacidade técnica, que pode ser emitido por um órgão público, mas também pode ser emitido por uma empresa privada,
tá? E aqui a gente pode enumerar quais as informações mínimas que esse atestado deve ter, tá? Recentemente a gente fez a contratação da impressão de uma tiragem grande de livros e tinha um detalhe da capa que o produtor disse que nem toda empresa fazia. Então a gente exigiu um atestado de capacidade técnica de que eles fizeram um livro que tinha aquele detalhe da capa e tal, que era um detalhe mais elaborado. Tudo bem? Então vamos lá. Será admitida para fim de contratação. A gente pode somar atestados, tá? A gente não é obrigado a exigir, na verdade, a gente não deve exigir nenhum tipo de atestado que tenha, não, tem que ter no atestado todas as informações que todos os quantitativos do meu objeto. Então, se eu vou fazer uma impressão de 500 mil unidades, de 500 mil livros, né? 500 mil é muita coisa, mas tudo bem. Então, eu vou exigir um atestado de 250 mil livros. Não, ele pode ir somando atestados de que ele imprimiu aquela quantidade mínima, tá? Pode ser em nome da matriz do filial, tem aqui a questão de cooperativas, tá? Dificilmente a gente ainda vê cooperativas no nossos certames, mas é possível a participação. E, de maneira geral, é isso, tá? Lembrando que isso é um alerta mais para quem faz o termo de referência do que a quem analisa, porque essas informações, elas são colocadas ou retiradas por quem editou o termo de referência, tá? Então, nesse vídeo é isso, tá? Espero ter ajudado. Lembrando que a gente sempre tem que verificar primeiro o SICAF, tá? Verifica aqui os níveis de cadastramento do SICAF, a situação do fornecedor, porque a gente, às vezes, o que acontece? O fornecedor envia toda a documentação, porque ele sabe que está no SICAF, então ele envia assim, uma coisa ou outra que está faltando, ou não envia porque já está tudo no SICAF, ele sabe que você tem que consultar o SICAF. Às vezes, por imperícia ali, a gente está começando na área, a gente não consulta o SICAF em todos os níveis, acha que o fornecedor não enviou. O fornecedor já enviou, acaba que ele não te responde mais, porque ele sabe que a documentação dele está certa, e a gente pode correr o risco de inabilitar um fornecedor, sendo que ele está com todas as condições de habilitação, tá? Então, de maneira geral, para quem faz os termos de referência, evite exigências desnecessárias, tá? Principalmente de qualificação técnica. Utilize os modelos da AGU, tá? Para quem utiliza o ComprasNet,